Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal esse em que falamos sobre a matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Meus caros corredores, estamos aqui para mais uma corrida a respeito do o que é a ciência oculta, por que devemos estudá-la, no que ela nos interessa e por que você, que é uma pessoa religiosa, caso seja, deveria apesar ou não apesar, mas junto da espiritualidade, estudar a ciência oculta. Por que ela interessa, inclusive, as pessoas e, sobretudo, as pessoas religiosas? Por que não devemos ignorá-la e nem tratá-la como qualquer coisa ou como coisa simplesmente demoníaca? Vejam só. Eu sempre uso como base a filosofia da ciência oculta de Max Heindel. Por quê? Porque o que foi dado a Max Heindel é o que nós temos de mais avançado em termos de ciência oculta. Ah, mas eu gosto de fulana, de fulano, problema seu. Me desculpe, mas sendo muito direta, outras pessoas que falaram não nos interessam aqui. Se realmente temos um estudo aprimorado em relação à ciência oculta, se você já é um caminhante, um corredor a respeito desse assunto, você estudando, né, o que o Max Heindel deixou sob o nome de Fraternidade Rosa Cruz dos Cristãos Místicos, estudando você saberá que é o que há de mais avançado, é o que melhor foi feito até agora em termos de pedagogia e metodologia para compreendermos a ciência oculta e no que ela nos interessa, não é verdade? O resto é perda de tempo e muitas vezes desvio de fato, tá? A Fraternidade Rosa Cruz dos Cristãos Místicos, sob o nome de Max Heindel, é a única coisa que de fato tem relação com a verdadeira Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz. Todo o resto é bobagem, tá? Um bom estudioso aprofundado saberá disso. Mas afinal, por que nos interessa a ciência oculta? Vejam só, meus amigos. O que Max Heindel escreveu e deixou em termos de espiritualidade, eu sempre digo e torno a repetir, é bobagem. Ignorem, ao estudar as coisas de ciência oculta, a parte religiosa. Isso os ocultistas nada sabem, ou pouco sabem. Porque, de fato, quem detém o conhecimento disso é a Santa Igreja, da religiosidade, digo. Mas por que não devemos ainda assim descartar a ciência oculta? Porque ela diz respeito aos nossos corpos. E o que o Max Heindel nos legou em termos de estudo em relação aos corpos e a nossa possibilidade evolutiva e compreensão de como as coisas estão dadas, isso é importantíssimo para que possamos, de maneira ciente, não é consciência, ciência oculta é apenas ciência, assim como a ciência do mundo é apenas uma ciência, é uma ferramenta, é um auxílio, é uma ajuda, é uma possibilidade. Possibilidade essa que, de fato, nos importa. Então, o que ele deixou a respeito dos nossos corpos nos ajuda a compreendermos melhor como tratarmos tudo isso que nós vivenciamos a cada dia. Vejam só. O que ele vai nos dizer, né? Sabemos, através desses estudos, que temos um corpo dividido em 3 partes, por assim dizer. Sempre seguimos a lógica una e trina de manifestação. Assim como Deus é um, nós, em verdade, temos apenas um corpo. Mas da mesma forma como Deus se manifesta para nós pedagogicamente, metodologicamente, de maneira trina, para que nós possamos apreendê-lo melhor, voltar-nos a ele de maneira consciente, aprimorada, mais inclusive do que tínhamos de consciência no Jardim do Éden. Então, para que voltemos em possibilidade de vivermos a plenitude de Deus e compreendermos a sua unidade, da mesma maneira, nós temos 3 corpos, ou 3 manifestações corporais, ou 3 pessoas corporais em nós, que nós manifestamos, e chegamos a manifestar, inclusive, de maneira também individualizada, separada. Quais corpos são esses? O corpo físico, o corpo vital e o corpo de desejos. Esses são os nomes. Algumas pessoas saberão esses nomes através de outras nomenclaturas, devido a outros estudos.
aqui ficaremos com essa nomenclatura específica, porque ela é a que melhor engloba e melhor ressalta os seus atributos e que, portanto, pedagogicamente, é a nomeação mais apropriada a esses corpos, certo? Então, eu tenho um corpo físico. Eu costumo dar sempre o exemplo de que um corpo físico é simplesmente um cadáver. Se eu vejo um cadáver, se eu vejo uma pessoa morta, falecida, ela é dotada, há ali uma instância de carne e osso. Mas por que ela não tem ânimo de vida? Porque ela não está dotada principalmente da circulação de sangue. Ela não tem o funcionamento adequado dos seus órgãos por conta da falta de sangue. Por isso o corpo fica frio, enrijece, etc. Depois, inclusive, amolece novamente quando entra em decomposição, degeneração total dele mesmo, não é verdade? Mas é por conta da falta de sangue que esse corpo não é animado, principalmente. E é claro, temos que levar em consideração justamente também a unidade existente entre coração e cérebro. Há todo um embate na medicina se a morte se dá via cerebral ou se é via cardíaca, né? Não entraremos aqui, neste momento, nesse tipo de embate. Isso não nos interessa agora, tá? Mas sabemos que sem o cérebro ou sem o coração, e ainda mais sem os dois, não é possível vida. Porque eles são os responsáveis por justamente comandar esse corpo. E comandar através do quê? Do sangue. O comando é principalmente através do sangue e de uma sensibilidade sanguínea. Então, o sangue é uma substância muito primordial, muito especial, que tem uma relação forte com o nosso segundo corpo, que é o corpo vital. Alguns chamarão de aura. Aqui ficaremos com a vitalidade enquanto nomeação. Então, se eu sou um cadáver, eu preciso de sangue. Se eu tenho um corpo físico, eu preciso de sangue para que esse corpo seja animado verdadeiramente, para que ele se mova, para que ele tenha possibilidade de palpitação, possibilidade de pensamento, possibilidade de governança de si mesmo minimamente. Mas basta eu estar aqui como um ser animado que vive de corpo e sangue? Não basta. Porque senão eu ficaria aqui parada. Mas o que me faz gravar, por exemplo, essa corrida? O que me faz ler os livros? O que me faz sair de minha casa, ter do meu dia a dia? O que me faz me mover, né? O que me leva a mover, são os meus desejos, as minhas vontades. Desejo e vontade têm diferença, tá? Nesse momento tratamos como um sinônimo, porque o que eu quero dizer é que aquilo que eu quero, aquilo ao qual eu me voluntario, aquilo que eu busco, que eu desejo de alguma maneira, seja um desejo justamente mais corriqueiro, ou seja, ele mais profundo, espiritual. Horas, é só aí, a partir deste ponto, que eu de fato me movo, que eu de fato vou em direção a alguma ação possível com esse meu corpo físico. Então, me perdoem, engasguei. Então, em verdade, esses três corpos são um único corpo. Afinal, nós temos três corpos ou um só? É um corpo em manifestação trina. Um verdadeiro corpo numa manifestação trina, simples, como Deus. Então, são instâncias separadas e que atuam conjuntamente. O meu corpo de desejos me move, faz com que eu tenha vontade de movimento, desejo de algo. O meu corpo vital me anima àquele desejo, me anima a agir em prol da realização daquele desejo, da realização da vontade de Deus. E aí, com o meu corpo físico, o tal cadáver, que daí já não é cadáver, mas de fato uma existência plena, enquanto uma mera existência, ele vai agir. Logo, nós
atuamos com todos os corpos, com essas 3 instâncias corporais, certo? É muito importante conhecer isso. Passaremos depois para uma outra corrida a respeito da psicologia. E começaremos a ver, e inclusive as nossas corridas aqui a respeito de astrologia, de tarô, acabarão sendo imbricadas com esse assunto, porque veremos como que isso permeia tudo. Isso é uma questão arquetípica que permeia, e tudo aqui que nos é dado enquanto instrumento e possibilidade de ferramenta, de ciência, tudo isso vai servindo para que nós evoluamos, ainda que não necessariamente já num ápice espiritual, ainda assim, pelo menos, numa evolução material de nós mesmos. Ora, somos apenas um corpo? Não, sabemos que temos alma também, e a nossa alma também é una e trina. Temos alma consciente, alma emocional e alma intelectual. Cada alma se relaciona a um corpo, tem a relação entre essas almas e os corpos. O corpo físico relaciona-se com a alma consciente, o corpo vital se relaciona com a alma intelectual e o corpo emocional, o corpo de desejos, me perdoem, o corpo de desejos se relaciona à alma emocional. Talvez eu esteja equivocada, será que estou equivocada? Creio que não. Creio que seja essa a ordem. Sim. E, portanto, a nossa alma ela também vai evoluindo junto dos corpos. Certo? Bom, o que acontece? O nosso espírito também é trino. Temos um espírito humano, um espírito de vida e um espírito divino. Trinos em corpo, alma e espírito, trinos em cada manifestação dessas unidades. Sua totalidade gerando um número 9. Quando chegamos ao 10º, sabemos, né, o número 10 é um número de completude, 1 com o 0. Quer dizer que finalizamos o 0, é a finalização, uma maestria em relação a algum processo. Isso o 0, claro, quando ele justamente está à direita e não um 0 à esquerda. O 0 meramente, como 0, ele pode realmente significar o nada, o caos, a desordenação, a ausência, inclusive, de Deus. Porém, quando é um número de maestria, é um número divino, é um número de completude de processo. Meu gatinho está se enredando aqui gostosamente em meu vestido. Bom, por que tudo isso? Por que tudo isso? Por que é tão importante estudarmos tudo isso? Porque o nosso desenvolvimento corporal, ele está justamente muito atrelado ao nosso desenvolvimento espiritual. Sem corpo, não há salvação. Sem corpo, não há possibilidade de fato, termos de uma vida como a de Cristo. Sem corpo, não é possível passar pela paixão. Sem corpo, não é possível que tenhamos, então, de arrependimento, inclusive, e de uma ressurreição. Ora, o que são esses corpos, afinal? O corpo físico, sabemos, ele é bem básico e compreensível. É isso aqui que vocês veem, tal qual é. Tem a sua também internalidade, que não vemos, vocês não veem aqui as minhas vísceras, as minhas entranhas, mas sabemos que lá está, cá estão, não é? Tem um coração que palpita, né? É um pressuposto e, portanto, sabemos anatomicamente e fisiologicamente do nosso corpo físico. O corpo vital, há algumas pessoas que veem já o corpo vital, que é justamente, muitas vezes chamado de aura. O ideal é vital porque, como foi dito antes, ele vitaliza o nosso corpo físico. Ele vitaliza o nosso corpo químico denso. O éter compõe o nosso corpo vital, ou o nosso corpo vital é composto de éter. Éter é uma substância que a ciência vive procurando, ainda não encontrou, alguns já enxergam, então alguns enxergam, tá?
Tem pessoas, sim, que veem o mundo etérico, veem o lado etérico deste mundo. E o éter está muito fortemente associado a uma questão física da materialidade por conta disso. Ele anima o que está na materialidade, tá? Ele anima a matéria. É a seiva junto das plantas, o sangue junto de nós. Então, a purificação desse sangue, a limpeza do sangue, pela qual irá primar Max Heindel, é importantíssima, pois que através do corpo vital é que nos elevamos, disse ele. Esse foi o seu legado principal. O principal da sua obra não é em si a espiritualidade e a explicação do Cristo e da espiritualidade, etc. É a explicação científica. Isso é o primórdio mais importante da sua obra. Pois que vemos que o nosso corpo de desejos, ele é composto de uma outra matéria que não é etérica. É um corpo de desejos feito da matéria de desejos. Isso quer dizer que ele tem uma função diferente e que também está atrelada, deve-se atrelar também. Nós devemos aprender isso. Então, nos nossos passos evolutivos, devemos aprender a, em efetivo, unirmos apropriadamente, adequadamente, o corpo etérico, o corpo vital, ao corpo de desejos. Vejam só. Pelos estudos de saúde que o Max Heindel fez, e ainda outras pessoas junto dele, foi possível observar que quando o corpo vital, a parte que concerne ao corpo físico denso, quando essas duas instâncias não estão totalmente alinhadas, porque deve haver um alinhamento dos corpos, quando não há esse alinhamento dos corpos, normalmente isso significa, ou de fato categoricamente, isso significa que a pessoa terá algum prejuízo que será fisicamente notável, desde algum retardo, atraso, a qualquer outra debilidade, seja ela nomeada com o nome que for, né? Hoje temos vários nomes, vamos conhecendo aí várias possibilidades de espectros, doenças, disfunções, transtornos. Certas coisas serão curáveis, outras não. Simplesmente farão parte e teremos que lidar com isso. Mas, basicamente, tem sim questões que a nossa medicina aborda que se relacionam muito profundamente com o fato de que esses corpos muitas vezes não estão alinhados. Inclusive a própria loucura, né? O sair fora da realidade, esse cindir com a realidade, tem uma relação forte com isso também. Assim como a capacidade de consciência noturna, os tais auxiliares invisíveis de que a fraternidade irá falar, que é tão almejado por tantos se tornar um auxiliar invisível, isso se relaciona com o corpo de desejos e a parte superior do nosso corpo vital. Vejam, o nosso corpo vital, ele é composto de 4 éteres. Eles são o éter químico, o éter de vida, o éter luminoso ou de luz e o éter refletor. São 4 os éteres. 2 de cada, 2 pares, se relacionam ao corpo físico. Me perdoem, um par, são 2 pares, né? Um par se relaciona ao corpo físico e o outro par se relaciona ao corpo de desejos. O corpo físico, ele se relaciona e ele deve estar alinhado e fortemente relacionado ao éter químico de vida. Esses 2, químico e de vida, serão os éteres responsáveis principalmente pela manutenção do nosso corpo físico. Eu estou toda suando, meu vestido está molhado, enfim, não sei se dá para ver aí, me perdoem essa bagunça. Eu estou toda me bagunçando aqui. Me perdoem, porque isso acaba sendo uma distração para mim. Mas vamos lá. Os meus corpos, então, são ordenados através desses éteres. E eles ganham ordenança através
do uso apropriado e do colamento, por assim dizer, apropriado desses éteres junto dos corpos. Bom, o éter químico, ele é responsável pela organização do meu corpo físico, pela atribuição realmente existencial e de organização existencial do meu corpo físico. O éter de vida, ele já é aquele que ajuda, por exemplo, a absorver as propriedades de um alimento, a propagar a vida. Então, ele se relaciona na manutenção de absorção e propagação da vida, de uma vida existencial, material, concreta, imediata. Já os outros dois, esse outro par superior, esse par superior de éteres, que é o luminoso e o refletor, eles se relacionam ao corpo de desejo muito, muito fortemente. E esse corpo de desejo, corpo de desejos, porque não temos um único desejo, né? Esses desejos, eles atuam como atração e repulsão ou mesmo indiferença. Sendo que os éteres superiores, luminoso e refletor, são responsáveis por... O luminoso é responsável pelo meu caráter de observação. Então, a minha capacidade observacional da vida, quase que contemplativa, ainda não é de fato uma contemplação com C maiúsculo, tá? Uma contemplação espiritual mística. Quando os místicos falam da contemplação de Deus, ainda não é isso. Mas, ainda assim, de uma mera capacidade de observação, meditação, apreensão e, principalmente, antes de apreender, mas de lançar luz sobre as coisas, essa capacidade luminosa de eu me lançar sobre as coisas de uma tal forma que eu as observe, clareando-as, esclarecendo-as em mim mesma e possibilitando que elas tenham de uma manifestação própria que eu simplesmente observo. E é claro que a observação afeta o caráter do objeto, nós nos afetamos o tempo todo, etc., né? A física quântica vai mostrar isso. Não é sobre isso, isso não nos interessa aqui agora. Fato é que, através dos nossos olhos, eles são como lamparinas, né? Os olhos, janelas da alma, os olhos, aqueles que têm olhos que brilham, né? Luminosos, esses são de um caráter nobre. Isso é algo bíblico, inclusive. Cristo disse, pelos olhos nós conhecemos uma pessoa, pelo brilho dos seus olhos. Quando um olho não brilha, todo o seu corpo perece, todo o seu corpo se torna treva. Por que isso? Porque, de fato, quando eu perco a capacidade, e todos nós estamos sem essa capacidade, tá? A priori, tem quem se desenvolva. A princípio, a priori, todos nós não temos essa capacidade observacional já desenvolvida. Devemos aprender a desenvolver com o andar da carruagem. E o que isso significa? Significa que eu devo aprender a justamente usar os meus olhos e lançar luz, não uma luz falsa, como dessa coisa que me ilumina aqui agora, esse ring light aqui. Não, eu devo de fato lançar luz, que é uma luz vital, vitalizante, que possibilita ver a verdadeira vida das coisas. E que, portanto, quando eu observo algo, eu observo para simplesmente adquirir um caráter de uma primeira tentativa de comunicação e conexão com aquilo. Sem isso, eu não consigo me relacionar com as coisas. Sem que eu as olhe de fato, as observe de fato, eu não conseguirei começar uma relação com o mundo. Então, o éter luminoso, ele tem um caráter muito forte em relação a justamente desenvolvermos essa capacidade de observação, essa capacidade de imersão nas coisas e de dotação de vida nas coisas. Porque as coisas em si estão mortas. O outro que está lá na rua, para mim, ele não existe neste momento, ainda que ele esteja vivendo a sua vida. Mas a partir da hora em que eu olho e dou da minha calorosidade, como disse Pedro, né? Ouro e prata não tenho, mas aquilo que tenho, isso eu te dou. Quando nós damos aquilo que temos realmente de precioso,
de um ouro que mais do que ouro bruto, e mais do que ouro líquido, e mais do que um ouro vaporoso, mas é um ouro realmente de um plasma, como o Sol é plasma. Um ouro que é plasmado de tão quente. Eu tenho uma capacidade de emanar aquilo e, inclusive, perceber o que o outro precisa, o que o outro deseja e o que o outro deve receber. Não é nem uma questão de merecimento, tá? Mas deve receber no sentido de que Deus me mostra realmente qual é a vontade dele, da minha ação para com aquela pessoa. Então, quando eu abro os olhos e vejo o outro, quando eu abro os olhos, eu me dou, eu ilumino onde eu estou e aquele com quem falo, aquilo com que entro em contato. E, portanto, esse éter que tem um caráter fortíssimo de conexão com o corpo de desejos, vejam, não é sobre o meu desejo. Ele se trata principalmente sobre, se há aqui um desejo, é o desejo de conhecer as coisas, conhecer o outro, entrar em contato com o outro, e outro qualquer outro, de inanimado a animado, tá? De orgânico a inorgânico. E após isso vem o éter refletor. E esse éter refletor, o seu nome diz, reflete as coisas. Ou seja, é quando aquilo retorna a mim e eu tenho a capacidade de apreender aquilo internamente. É como se fosse a minha capacidade de olhar e de emanar e depois de apreender, principalmente pelos ouvidos. O olho recebe de volta a luz, é claro, e por isso conseguimos enxergar, porque formamos a imagem de volta no nosso cérebro. Mas não é simplesmente sobre um mero enxergar com esses olhos que a terra um dia há de comer. Não é sobre isso. É sobre, principalmente, ter uma capacidade de apreensão daquilo que me retorna, sendo que o ouvido é o que melhor se associa a isso, porque o ouvido leva as coisas ao coração, assim como a boca traz para fora aquilo que está em meu coração. É claro que o olho também reflete, então. O olho também reflete o meu cardíaco, a minha capacidade cardíaca de amor. Mas aí, numa análise metodológica, né? O que melhor se encaixa enquanto imagem aqui para agora é que o luminoso tem uma relação forte com a nossa observação visual e o éter refletor tem uma ligação forte análoga com a nossa capacidade auditiva, com a nossa capacidade de receber. E enquanto eu mesma gravo aqui, sons acontecem lá fora, aqui dentro, etc. E o tempo todo o ouvido permanece receptivo. O ouvido nunca se fecha. Vejam, os olhos eu posso fechar. Os ouvidos é difícil tampar. E mesmo quando tampamos, ouvimos o nosso sangue correndo, as batidas do nosso coração, não ficamos absolutamente em completo silêncio. E o silêncio, aliás, a surdez, dizem, há quem diga, né, estudos mostram, e há quem diga que é a maior da solidão. É ser surdo e não ser visualmente privado dos olhos, né, e da capacidade ocular, mas sim a audição. A audição, quem não escuta, dizem que é realmente a maior de todas as solidões, que é algo que enfim, é difícil de ser posto em palavras do como é isso, né? E, de fato, a nossa capacidade de receber com os ouvidos e de recebermos de volta aquilo que observamos num momento anterior, essa capacidade, ela está relacionada com o nosso discernimento, o que não quer dizer que uma pessoa que seja surda não tenha discernimento, não é sobre isso. Creio que eu me faço entender quando eu uso metodologicamente, pedagogicamente, a analogia. Não é num caráter de julgamento e de afirmação, é num caráter apenas figurativo, tá? Para que fique claro, claríssimo.
Não coloquem palavras na minha boca, tá? Enfim, o éter refletor, portanto, nos leva a refletir. Só que a nossa reflexão, ela não pode ser uma reflexão por mera reflexão, como filósofos nihilistas que se fecham e acham que pensam tudo por si mesmos, rompem com todo mundo, com gregos, troianos, e acham que vão inventar a roda de novo. Isso é uma bobagem, isso é patético, na verdade, é bem patético. Em verdade, quando nós refletimos, o que nós devemos chegar, né, o cerne de uma reflexão é chegar à essência das coisas, através de discernimento. Então nós ganhamos discernimento. Se com o éter luminoso e com os nossos olhos nós lançamos luz para vermos aquilo que é essencial à vida, naquela existência que se me apresenta, para que possamos ter o começo de alguma conexão, horas, é através de um éter refletor que eu de fato irei absorver isso, assim como éter químico e de vida. Em analogia também é um padrão de uma oitava superior, muito entre aspas, por assim dizer, em que um nos sustém, e o outro mantém essa sustentação através de uma apreensão constante, porque por nós mesmos não nos sustentamos. Então, o caráter reflexivo é aquilo que vai constituindo cada vez mais a minha capacidade de me permanecer em observação, de me manter atento e em vigia, de me manter jorrando essa luz o tempo todo. Porque quanto mais eu reflito, maior luz eu adquiro em relação às coisas que reflito, maior clareza eu tenho. Então a clareza não é um mero observacional. A clareza também está em pensar. Vejam, Bíblia, Salomão, as duas mães, supostas duas mães, levam um menino, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Salomão viu, observou e observou e então refletiu. O que fazer? E por sua reflexão, decretou: cortem o menino ao meio. Deem metade a uma e metade a outra. E aí a mãe verdadeira imediatamente se põe à frente e se pronuncia: não cortem, não matem o meu filho. Deem a ela, que ela cuide dele. Só uma mãe verdadeira se lançaria numa capacidade de realmente abrir mão daquilo que ama para dar a outra que falsamente arguía, né, que era a mãe do menino. Só a verdadeira mãe faria isso. E então, aí Salomão decreta: agora sim, entreguem o menino à sua verdadeira mãe, aquela que abriria a mão dele para que ele não morresse. Ela se sacrificaria no lugar do menino. Esse é o verdadeiro papel e função dos pais, né? Se sacrificarem no lugar dos filhos. Então, a capacidade de reflexão, ela faz com que cada vez mais, quanto mais eu leio livros, por exemplo, mais eu me torno capaz, supostamente, porque obviamente não são meramente os livros que fazem isso. Isso também requer, então, outros exercícios, falaremos sobre isso, mas quanto mais eu entro em contato com aquilo que já foi pensado, que já foi refletido, que já foi dado ao homem, mais e mais eu ganho um esclarecimento a respeito daquilo que eu observo no meu dia a dia, inclusive. E mais eu consigo sustentar o que eu observo através do meu olhar. Então essa luz precisa da reflexão para continuar existindo. E o corpo de desejos, o que é o corpo de desejos? Ora, o corpo de desejos, isso dos 4 éteres, gente, os 4 éteres de que falamos agora, mais uma vez, o químico, de vida, o luminoso e o refletor, esses 4 éteres têm relação com a constituição do corpo vital. Não falo aqui da composição do corpo físico, porque isso basta estudar medicina. Isso estamos cansados de saber, que somos compostos de osso, carne, etc. Mas o corpo vital, muito basicamente, é composto dos 4 éteres, e o corpo de desejos
corpo de desejos, ele é composto principalmente da matéria do mundo dos desejos, obviamente, que é uma outra matéria ainda. Então há quem veja a matéria etérica, mas isso não quer dizer que a pessoa vai ver o corpo de desejos dos outros, tá? Você precisa ter acesso ao mundo de desejos para você conseguir enxergar o corpo de desejos da pessoa, o que também é possível, apenas deixando claro que são duas instâncias diferentes. O corpo de desejos, então, ele tem características básicas de atração, repulsão e indiferença. Não nessa ordem, a ordem seria subindo de baixo para cima. A repulsão, a indiferença e a atração. Tudo o que me acontece, ou tudo o que está dado aqui, eu sou indiferente a isso, até que eu entre em contato com tudo isso. A partir da hora que eu entro em contato com algo, a minha indiferença, ela pode continuar sendo indiferente. Obviamente, eu posso continuar sendo indiferente. Alguém vem falar comigo e eu ficar um tanto quanto continuar na minha, né, lá no meu mundo da lua, e ser indiferente àquela pessoa. Mas, via de regra, o que vai acontecer é que eu, que estou num campo de indiferença com aquilo que acontece no mundo, porque ignoro o que acontece, e por isso sou indiferente, uma questão lógica, quando eu entro em contato, aquilo me solicitará uma demanda de ou eu continuar em contato com aquilo ou cortar aquele contato. E isso é atração e repulsão. É por isso que a minha atração e a minha repulsão em relação às coisas, ela é extremamente volátil, ela é extremamente alterada no decorrer da vida, né? Ela vai se alternando no decorrer da vida. E, de fato, hoje algo pode não me interessar e eu até repudiar. Ai, detesto aquilo lá. E amanhã adorar. Num dia eu detesto religião, no outro dia estou indo todo dia à igreja. Isso já me aconteceu, acontece na minha vida. Então, os nossos desejos vão sendo alterados. E isso através de repulsão, indiferença e atração. O que acontece com o nosso corpo de desejos em relação a tudo isso? Ele está decaído. Nele reside uma problemática, porque se eu sou só um corpo aqui parado, que mal eu estou fazendo para alguém? Nenhum. Estou só aqui parada. Mas a partir da hora que eu falo, eu posso cometer erros. Filtrem o que eu falo. A partir da hora que eu ajo, eu posso, sem querer, dar um tapa em alguém e ter que pedir desculpas. Eu posso derrubar alguma coisa, quebrar. Algo acontecerá quando eu entro em contato com o mundo. E, portanto, o que me põe em ação, como vimos em movimento, é o corpo de desejos. Por quê? E por que é nele que reside, então, a problemática? Porque se eu estou parada, eu não peco. Mas se eu me movo, eu peco. Por quê? Se eu falo, eu peco. Se eu me movo, eu quebro. Eu esbarro, eu bato, eu quebro. Enfim, eu viro um trambolho na vida. Eu me torno um obstáculo para que a vida aconteça. Por que isso? Porque o nosso corpo de desejos, ele é decaído. E sendo esse corpo de desejos decaído, os nossos desejos são os mais baixos que podemos imaginar. São terríveis. É como São Paulo disse, o bem que eu quero não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E, aliás, faço a rodo. Né? Nós fazemos o tempo todo o mal e não vemos, não nos apercebemos disso. Porque, de fato, o nosso corpo de desejos, ele está adoentado, ele está completamente deformado. Completamente. Vejam, quantas pessoas vocês conhecem que têm capacidade de observar as coisas, sem julgamento? Simplesmente observar como Salomão observava. Ele foi um homem sábio, dos mais sábios. Tirando Cristo, provavelmente o mais sábio. Quem tem uma capacidade dessa? Eu não conheço, tá? Ou
Eu desconheço alguém que tenha tamanha capacidade de observação. Com certeza há, deve haver. Talvez não com uma sabedoria de Salomão, mas, como o próprio Cristo disse, faríamos coisas ainda maiores do que ele próprio. Então, possível é. Se Deus está querendo e nós também, eu já não sei. Mas possível é. Fato é que, a priori, nós queremos fazer o mal. E não temos capacidade de observação. Acontece alguma coisa, nós vemos e já julgamos. Nem sequer refletimos. Ou achamos que refletimos. Ah, não, mas eu vi, eu estava lá, eu sei. Quando não era uma verdadeira reflexão. Quantas vezes, se formos sinceros com nós mesmos, quantas vezes nos equivocamos nessas nossas reflexões, nessas nossas observações? Quantas vezes deixamos algo passar nessa observação? Vimos o que aconteceu, mas não vimos tudo. Não vimos os detalhes. Não vimos os dois lados. E quantas vezes refletimos de acordo com o que convém para nós mesmos? Ou com aquilo que está no nosso coração enquanto a nossa paixão. Ah, eu gosto de tal coisa, então eu julgo que a pessoa agiu certo. E ela está certa. Mas se eu deixar de gostar daquela coisa, daquele time, daquele político, daquele partido, daquela cor, o que seja. Se eu deixo de gostar daquilo, eu começaria a achar que as pessoas que vão para aquele lado não estão tão certas assim. Então, muitas vezes, a maneira de nós observar, muitas não, né? Praticamente todas as vezes em que nós observamos e refletimos sobre as coisas, isso está absolutamente deformado junto do nosso corpo de desejos, que também está deformado. Então, além de haver uma dissonância entre eles, porque além de não haver uma harmonia entre o corpo de desejos e os dois éteres superiores, além disso, o nosso corpo de desejos não facilita e o nosso corpo vital também não. Vejam, lembram-se que eu falei que o corpo vital tem uma relação com o sangue, porque o sangue anima o nosso corpo, que sem ele seria apenas um cadáver? O Max Heindel vai nos falar, na ciência oculta sabemos, o que devemos fazer? Limpar os nossos sangues. E é por isso que quando as pessoas têm vícios, mas é só um cigarrinho. Cigarro, gente, não é porque a pessoa não fica grogue, como a bebida, obviamente, deixa a pessoa grogue. Cigarro, estou falando de tabaco aqui, tá? Porque qualquer outro tipo de cigarro, a pessoa fica grogue. Fica da pala, né? Dá na cara que ela está drogada. Mas o cigarro, ele é sutil. Mas por que eu sou alguém que eu pego no pé de fumante? Eu não aceito fumantes como representantes de alguma coisa na minha vida. Vocês conseguem imaginar um santo fumante? Acho que é impossível. É impossível imaginar isso. É uma quase que heresia, né? É um negócio assim que causa repulsão imediatamente. Consegue imaginar alguém iluminado lá no topo do Everest fumando cigarro? É um negócio horroroso, é uma visão horrorosa, confessemos. Se formos sinceros, confessaremos isso, né? É horrível. Porque, de fato, os vícios transtornam os nossos corpos, especialmente o nosso sangue. Especialmente o nosso sangue, porque tudo que nos entra altera o nosso sangue. E não é que vai alterar a composição química, necessariamente, do nosso sangue, mas altera o seu fluxo e altera a sua densidade. O que o Max Heindel vai falar? Nós temos que eterificar o sangue. Nós temos que realmente torná-lo um plasma. Ele tem que ser tão quente, nós temos que ter a capacidade de um aquecimento do sol, porque, vejam, tem animais que têm sangue frio. Quando falamos de uma capacidade animadora, vitalizante, como aqui falamos,
não é um sangue frio de serpente. É um sangue quente. É um sangue quente. E nós, apesar de falarem, nós somos mamíferos que pensam, nós não somos animais. Eu bato nessa tecla, né? Para mim a ciência está absolutamente equivocada. Não somos animais, assim como planta não é pedra que cresce, assim como animal não é planta que anda e que sente, nós não somos animais que pensam. Nós somos humanos, ponto. Cada um na sua caixa, cada um no seu quadrado. Mineral é mineral, vegetal é vegetal, animal é animal e humano é humano. Ponto. Assim como também não somos anjos. Essas coisas de, a gente é anjo, anjo encarnado, anjo... Fujam dessas coisas, tá? Fujam dessas coisas, porque não somos anjos. Então, quando nós observamos que nós devemos nos diferenciar, olho aqui para minha gata, deitadinha, dormindo. Tem meu gato também aos meus pés. Quando eu os vejo, eles têm um sangue quente como o meu. O meu dever de diferenciação com eles é tornar o meu sangue ainda mais quente que o deles. Ainda mais caloroso. O que quer dizer que realmente o meu sangue não tem que ser só quente, ele tem que ser um plasma. Ele tem que ter uma capacidade solar de manifestação. Isso não quer dizer que meu corpo vai esquentar em absoluto, mas eu serei sim capaz de reger a temperatura do meu corpo. Isso no Oriente já é conhecido há muito tempo, só que eles não conhecem da maneira apropriada para nós ocidentais. Eles lá estão em um outro momento de evolução, né? Enfim, por isso que o Max Heindel será enfático, e quem está aqui não há mais tempo para isso, tá? Já passou da hora. Quem gosta de orientalismo, sinto muito, você nasceu no Ocidente e, portanto, você não deveria fazer exercícios orientais. É mesmo? Então eu não posso fazer yoga, não sei o quê? Não deveria. Max Heindel, ele vai mostrar por A mais B, aí procure os estudos, tá? Ele mostrará por A mais B que exercícios respiratórios, que yoga envolve isso, e yoga de pracinha é uma coisa, né? Assim, se alongar, fazer posições diferentes com o corpo, isso aí, bobagem. Mas se você vai levar a sério, a ponto de fazer os exercícios respiratórios, isso pode causar dissonância em relação ao corpo físico e corpo etéreo, o corpo vital. Seu corpo vital não estará mais de maneira harmônica concatenado com o seu corpo físico, e isso pode gerar loucura, inclusive. Ou danos menores, mas também danos maiores, tá? Então, eu não recomendo nenhum, assim como o Max Heindel não recomenda nenhum exercício oriental para quem é ocidental. Eles estão em um outro momento completamente. Mas Cristo é para todos e vai chegar lá, tá? Eles também chegarão no que estamos falando aqui. Isso não quer dizer que somos melhores, como arrogantemente colocando o nariz empinado. Não é sobre isso também. Tenhamos cuidado. Há que sempre se manter em humildade. Mas é entendendo que, assim como um ancião não é uma criança não é um ancião. O ancião não tem que bater na criança, não tem que privá-la de nada, não tem que nada com a criança. Deixa a criança quieta. No máximo, ele tem que educá-la. Estar ali para auxiliá-la, ajudá-la. Essa é a função. E não humilhá-la, tá? Bom, estou tentando puxar na mente porque falei de orientalismos, mas o ponto é, nós temos esses corpos e devemos eterificar o sangue. Era aí em que estávamos. Devemos eterificar o sangue e aí sim teremos capacidade de regular a temperatura do nosso corpo, quando necessário. Quando necessário. Mas o nosso sangue, de fato, o Max Heindel ele vai trazer. O sangue, ele é um gás, ou deveria. Ele se liquefaz quando entra em contato com o ambiente, com a temperatura ambiente, etc. Mas ele, dentro de nós, ele atua como um gás. Eu,
É isso, então. Tenho para mim que são sutis mudanças gradativas que dão a diferença, inclusive, do sangue animal para o sangue humano. E que é isso. Tem etapas e etapas e pessoas em diversos locais do processo. Mas uma coisa é um fato. Devemos eterificar cada vez mais e plasmar o nosso sangue. Não basta ele ser um mero gás. Ele deve ganhar a quentura do Cristo, do Sol, tá? Porque Cristo é comparado ao Sol. O Sol não é Cristo, tá? Não tem espírito lá no Sol. Esqueçam essas bobagens também. Espírito no Sol, pessoas vivendo no Sol, porque o Cristo é o Sol e o espírito do Sol. Não, paremos com essas coisas também. Isso aí só confunde mais a cabeça. Não ajuda em nada, não ajuda em nada. Isso é bobagem de ciência oculta, escolas ditas, escolas espirituais, né? Isso é bobagem. São analogias para que possamos compreender as coisas, para que possamos aprimorar a nossa caminhada. Mas a caminhada não é irmos para o sol. A caminhada não é essa, tá? A caminhada é voltarmos para Deus, e o sol não é Deus. Gente, por favor, saiamos do paganismo. Tem pessoas que se dizem cristãs, né? E o próprio Max Heindel ficou sofrendo com essas coisas. Foi uma chaga que não foi curada. Ali um machucado, não é chaga de Cristo, é um machucado que não foi curado. Ele, né, era claudicante, tinha problema na sua caminhada e um problema severo. Fez o que tinha que fazer, mas tem limite. E todos os trabalhos sempre têm um limite. Enfim. O caso é, devemos tornar o nosso sangue como o sol, um sangue crístico. Horas, como se faz isso? Como fazer isso? Como vimos, os nossos corpos são completamente abestalhados, né? Isso quando não bestializados. Para nós realmente passarmos por uma característica evolutiva corporal mínima, devemos trabalhar esses éteres. O Max Heindel vai nos ensinar que o corpo de desejos, o terceiro corpo nosso, ele é um corpo extremamente, justamente, desobediente, pecador. Ele está, assim, deformadão, endemoniado. E mesmo os nossos éteres superiores também estão, então, abestalhados e não desenvolvidos, estão atrofiados, estão como que atrofiados. Não temos capacidade de observação, não temos capacidade de reflexão, mesmo aqueles que parecem ter, no fundo, muitas vezes não têm. Já falei sobre pessoas que o povo chama de filósofo. Filósofo não é qualquer outra coisa, mas filósofo não é. Se você for pegar a rigor, tá? A rigor do que falamos aqui. Então, nós vemos que caímos muito, enquanto humanidade, enquanto indivíduos também, caímos em falácias muito grandes, né? Nos enganamos muito facilmente em relação às coisas. Bom, o que o Max Heindel vai deixar? E isso, então, quem é espiritualizado, quem gosta de religião, precisa e vai corroborar, precisa conhecer tudo isso, até para corroborar e fazer coro com isso, que é o quê? O que era o mais importante para o Max Heindel? Era a gente saber as coisas? Não! O nosso coração é duro, por isso que essas coisas foram dadas, para encontrar uma brecha no nosso coração de pedra. Mas o Max Heindel deixa claro, tá? Para quem estuda, especialmente a conferência de número 11, a 11ª conferência que está gravado lá no meu canal Lei Conde, deixarei aqui o card, ele deixa claro, claríssimo, que o primor da fraternidade é a devoção. Se você tira o trabalho devocional, acabou o porquê da fraternidade. Acabou. Se acabou. Tá? Obviamente que a ciência oculta, então, tudo isso que falávamos dos corpos é muito importante conhecer. Mas para quê? É simplesmente saber por saber? Ai, que bom, agora eu sei. Não, não é para isso. Porque a gente nem nada não sabe. Isso aí é uma gota d'água perto do tanto que se ainda irá estudar quando passarmos a ver o éter. O quanto vamos ainda progredir em termos de ciência é um negócio inimaginável. Mas tudo isso é por uma única causa.
gente, que é desenvolver devoção. Desenvolver devoção. Por isso que eu mesma sempre ouvi dentro da fraternidade. Não são as aulas que importam. Não é o estudo em si que importa. O que importa é estar lá no ritual de serviço do templo. É você fazer o serviço devocional. É você fazer a retrospecção. Ele deixa claro na conferência 1ª que o exercício de retrospecção é para você se tornar uma pessoa cabeçuda? Não. É um exercício de devoção. Ele deixa isso claro. Tá lá com as palavras dele, tá? O exercício de retrospecção é um exercício devocional. Os santos já falaram isso muito antes do Max Heindel, tá? Ele não traz, no fundo, ele não traz nenhuma novidade além da ciência dos corpos em si. O resto já foi falado há muito tempo. Os santos também falam, você fazer uma retrospecção noturna é mais do que aconselhável. É praticamente uma demanda, né? E estarmos o tempo todo em retrospecção é aconselhável, não só noturnamente, mas o tempo todo você retomar o que você fez. Porque o que é o exercício de retrospecção? O exercício de retrospecção, ele é você, ao se deitar para ir dormir, ou se você dorme sentado ou de pé, sei lá eu, né? Quando você for dormir, seja lá como for, você repassar na sua mente, visualmente, também auditivamente, enfim, dentro das suas características, você repassar o seu dia, mas de trás para frente, porque isso dá um teor maior de afastamento, distanciamento e dissociação do acontecimento e das suas paixões. Então, a diferença só do Max Heindel com os santos é essa, né? Ele é mais metodologicamente adequado em relação ao corpo de desejos, porque... Mas ainda assim, então, é uma tentativa. É uma tentativa. Não quer dizer que a pessoa vá, de fato, lograr essa imparcialidade, né, essa objetividade. Porque nós nos enganamos nas pequenas brechas. Mas, de fato, se você passa de trás para frente os ocorridos, então, digamos, eu vou terminar aqui, aí eu desligo tudo, vou para minha caminha, escovo os dentes e vou para minha cama. Aí eu começo a lembrar o quê? Eu me levantando da cama, indo escovar os dentes, voltando aqui, gravando isso tudo, repassando o que eu gravei, pensando, poxa, o que eu fiz de errado hoje? E o que eu fiz de certo? Aí o que eu fiz de errado, eu devo me sentenciar, me penalizar. Fala, olha, eu não posso voltar a bater boca, por exemplo. Eu não posso voltar a, sei lá, né, tratar mal as pessoas, porque eu briguei com fulano, fulana, ou eu pensei e fiquei lá julgando fulano, fulana, que não presta, que isso e aquilo. Não, eu preciso parar com isso. Eu preciso parar com isso. Isso é ruim. Isso me prejudica, e não só a mim, mas também aos outros. Isso não está dentro da vontade divina. E naquilo que eu fiz certo, eu devo me dar uma recompensa, né? É comportamental, gente. É punição e recompensa, tá? E aí eu me dou uma recompensa. Aqui você mandou bem, Letícia. Poxa, foi legal. Você deve fazer isso mais vezes. A pessoa tocou tua campainha, você atendeu, você foi lá, conversou, ajudou a pessoa na necessidade dela. Poxa, haja sempre assim, com teu coração, com abertura. E mesmo quando não tiver abertura, lembre-se de ser calorosa, lembre-se de ser quente, de doar a luminosidade dos olhos e a reflexão dos ouvidos. Então, eu sigo fazendo a retrospecção até a hora em que eu acordo, né? Até a hora em que eu acordei no dia de hoje. Então, eu passaria a retrospecção, né? Levantando da cama, indo escovar os dentes, vindo aqui gravar, aí voltando, eu falando com a imobiliária, que hoje eu falei com a minha imobiliária e tal, e eu fazendo as coisas, dando comidinha e atenção para os meus gatos, falando com os meus pais. Eu vou voltando até a hora em que meu celular tocou. Aí eu finalizo a retrospecção.
finalizei a retrospecção, posso ir dormir. Porque, via de regra, por que fazer essa retrospecção antes de ir dormir? Porque, via de regra, quando nós vamos dormir, o nosso espírito faz isso com os nossos corpos. O nosso corpo de desejos e o nosso corpo vital entram num trabalho que é de purgação daquele dia, que é de uma visualização justamente sobre as coisas. Por isso que nós sonhamos com aquilo que nós passamos durante o dia, para melhor concatenarmos aquilo dentro de nós mesmos, onde guarda cada coisinha, isso aqui foi bom, isso aqui não, aí cria um monstrão lá no pesadelo para a gente nunca mais chegar perto daquilo lá e tal. Aí, muitas vezes querem ver, por exemplo, o meu gato está doente, meu gato está com problema renal. E eu comecei a ficar muito perturbada de será que ele já tinha esse problema e eu não percebi? Será que ele já tinha esse problema desde São Paulo? Porque eu sempre suspeitei que ele tinha alguma coisa, porque uma época ele não estava bebendo água, eu passei a dar mais água, a colocar água até na comida dele. Aí ele passou a ir ao banheiro, tudo normal, mas... será que foi minha culpa? Não sei. Até que a veterinária falou, não, imagina, se desde lá ele tivesse com problema renal, ele já teria morrido. Ele já estaria definhando, no mínimo. Isso é de agora, então não se preocupe, não há do que se culpar. Você trouxe ele na hora certa. Ainda assim, então, numa retrospecção eu não fiz nada errado no meu dia. Mas numa retrospecção, o tempo do dia que eu passo me culpando, me questionando, também deve ser avaliado. Ainda mais eu que sou uma pessoa muito sozinha, não tenho de grandes ações erradas ou certas no meu dia a dia. Eu preciso ver, principalmente, fazer uma retrospecção, uma meditação, principalmente a respeito do que eu penso, do que eu sinto, de como eu me porto internamente e não tanto externamente. Então a retrospecção ela não é só para as nossas ações. Quando o meu dia não tem das ações, aí eu fiquei só na cama o dia inteiro. Eu preciso me reprovar nisso, se isso é reprovável. Se estava descansando por descansar, tudo bem, mas se era por preguiça, eu devo me reprovar. Mas também devo analisar os pensamentos que eu tive em relação àquilo. Os sentimentos e emoções que eu tive em relação àquilo. Esse exercício ajuda com o lado devocional, porque ajuda a fazer com que, de alguma forma, nos tornemos uma pessoa melhor. Porque daí no nosso dia a dia, aquilo que nós reprovamos durante a retrospecção, nós nos lembraremos. Quando formos agir de novo daquela maneira, pensar de novo daquela maneira, sentir de novo daquela maneira, e conseguiremos cada vez mais colocar um freio nesse movimento que por inércia vai continuará acontecendo, mas que aos poucos eu conseguirei me limpar daquilo. E o que acontece, que o Max Heindel fala, né, que isso limpa também o nosso átomo semente cardíaco, que está no nosso coração. Isso não nos leva para o céu, tá? Isso não nos limpa das nossas culpas. E isso não nos exime de nos confessarmos. Mas aí esse é um outro papo, tá? O Max Heindel ele foi limitado no que ele disse aqui a respeito desse exercício. Mas esse exercício é excelente, tanto que os santos aconselham que se faça. A diferença está só na metodologia de trás para frente, e não de frente para trás. Assim como no nosso dia a dia, estarmos o tempo todo repassando, né? O que imediatamente fazemos, o que imediatamente pensamos, para nos corrigirmos já imediatamente. Não termos que esperar levar para a cama, né? Esperar o fim do dia para ter um juízo final acerca das coisas. Podemos a cada momento nos colocarmos em juízo. Nos colocarmos o tempo todo, sabermos que estamos o tempo todo num tribunal. E o que mais fala Max Heindel? Por que ele deixou claro que o devocional é o mais importante? Porque se você for lutar com o corpo de desejos, porque vimos, o corpo de desejos é o que está decaído e deformado, é o bestializado, o endemonizado. Se nós formos lutar com o corpo de desejos,
se torna muito difícil e praticamente é uma luta perdida. Por isso que no Oriente eles vão falar, mate o seu corpo de desejos, mate. Max Heindel fala, assim como a igreja vai falar, não mate o seu corpo de desejos. Torne o seu desejo um desejo cristão. Horas, o que acontece? Eu não posso lutar diretamente com aquilo que eu desejo, atraio ou repulso. O que eu gosto, o que eu não gosto, eu não gosto. É muito difícil passarmos a gostar de algo que não gostamos. Assim como é muito difícil deixarmos de gostar de algo que gostamos. Quem luta com os vícios sabe disso. Além da própria dependência química em si do vício, muitas vezes tem o fato de que nós gostamos de estar daquele jeito, que aquela droga nos leva a. Gente, Max Heindel deixa claro, é impossível, através do corpo de desejos, você alterar de maneira adequada a pessoa. O ideal é através do corpo vital. Que seja através do corpo vital. E o corpo vital tem uma relação profunda com o nosso lado devocional. É por isso que se tem os exercícios de retrospecção e exercícios para os éteres, os 4 éteres, que são exercícios de perseverança ou repetição, exercício de devoção, exercício de observação e exercício de discernimento. É um exercitar de fato, tá? A perseverança ou a repetição é o quê? É você deixar de repetir aquilo que te causa mal, e aos outros também, para passar a repetir aquilo que deve se tornar bons hábitos, que são bons hábitos, para que se tornem, inclusive, virtudes. E para isso requer o quê? Perseverança, perseverança. Perseverar em não buscar o mal e perseverar em querer o bem, buscar o bem, fazer o bem. Fazer o bem. Eu sei que eu não gosto de beber água todos os dias, 3 litros d'água, mas eu sei que faz bem. Então, eu ponho lá um reloginho, pipipipi, para que naquele momento que ele toca, eu tomar um copo d'água, ou uma jarra, ou sei lá. As pessoas fazem isso. Eu tenho que ter de uma disciplina. E para ter disciplina, eu preciso de perseverança. E já vimos que, sendo esse o primeiro exercício, ele se relaciona ao primeiro éter do corpo vital, que é o éter químico. E, portanto, isso se associa muito arraigadamente ao nosso corpo denso, tá? Imediato de existência. E por isso que isso está muito atrelado principalmente às nossas ações e escolhas de atitude no nosso dia a dia. Aquilo no qual eu persevero e aquilo em relação ao qual eu desisto. Depois, o segundo exercício é o exercício de devoção, que tem relação com o éter de vida. O éter de vida é a manutenção da própria vida enquanto existência. Sem ele estar adequado, a nossa vida física definha. Ela se torna extremamente conturbada e enlouquecida, caótica mesmo, e adoentada. Ora, vimos como ele tem uma relação, esse éter tem uma relação com a absorção, por exemplo, daquilo que tem de propriedade nos alimentos. Assim como tem uma relação com a propagação da vida. Quando uma mulher fica grávida, tem relação com o éter de vida. O sêmen de um homem tem relação com o éter de vida. Nós sabemos a preciosidade que é esse fluido vital do homem, né? Assim como um óvulo de uma mulher. É algo que não tem preço, ainda que as pessoas comprem. Mas não tem preço. E é algo que se relaciona muito a termos ânimo de vida. E por isso que as pessoas falam em resguardo, em castidade. E a devoção, ela tem relação, então, a você dar voto em relação a algo, fazer voto. Prometer seguir algo fielmente. Os melhores votos estão dentro da Igreja Católica.
Ah, eu não sou católico, eu não quero ser católico, eu não gosto da igreja, não entra. Tá bom. Seja devoto. Seja devoto. Mas a sério, dê o seu voto, a sua promessa em relação à espiritualidade, seja como for que você queira conceber, ainda que isso vai estar deturpado, mas dê um voto realmente de viver aquilo em retidão, no máximo do seu limite, do seu possível. E entenda que todo voto verdadeiro, ou toda devoção verdadeira, como tem uma relação profunda justamente à absorção e propagação de vida, tem uma relação profunda com, como falamos, o óvulo, o sêmen, etc. E como sabemos que isso é de uma importância vital enquanto resguardo, horas. Então você entenderá por A mais B que a castidade é algo que você, não importa a sua religião, você tem que ter na vida. Se você entende que o acúmulo de coisas entrava a nossa mobilidade e que se eu como muita comida, por melhor que ela seja, eu não terei temperança, mas sim uma aglomeração, um acúmulo, como dito, né? Inclusive de vitaminas e minerais que me adoecerão, porque a hipervitaminose também existe. Então eu não posso me entupir de vitamina. Ah, isso faz bem para a saúde, então eu vou lá e me entupo daquilo. Cada vez mais a ciência fala, não pode, tem que ser comedido. Se você também entende isso por A mais B, você também entenderá então que a pobreza ela é desejável nesse voto de devoção. E não só a castidade. Porque não é sobre eu não ter nada e não comer nada, não é a pobreza factual de eu nunca lidar com dinheiro, não é a miséria física humana. Mas se eu entendo que a pobreza é eu não acumular para além do necessário, e que isso é pobreza, e que Cristo explica, né, para os apóstolos, não é necessário mais do que uma sandália, mais do que um manto. Não é necessário duplicidade de coisas. Mas nós temos, eu aqui olho, eu tenho várias coisas. Mais do que em duplicidade, em multiplicidade. Complicado, né? Mas é não ter apego. E entender que, mesmo eu tendo vários vestidos, por exemplo, vários, inclusive terços, eu preciso estar atenta, melhor dizendo, eu preciso me observar com o fato de que eu não devo me apegar a isso. Que se amanhã ou depois pegar fogo nos meus vestidos, eu não vou ficar me lamentando e chorando. Se amanhã ou depois os meus terços, por mais abençoados que sejam, mais bonitos e especiais porque fulano me deu, ciclano me deu, porque veio de lá, de cá, não importa, eu não posso ter apego. Quando o padre benze um objeto, ele fala, está benzendo o objeto para que ele represente a presença de Deus na nossa vida e a nossa devoção a Deus, para que nos lembremos, seja um lembrete constante, mas é uma representação. Eu não posso ter apego a ponto de, nossa, eu não posso nunca jogar um terço fora, eu não posso nunca me desfazer de um terço, eu não posso nunca. Isso não existe, gente, é só um objeto no final das contas. E abençoar, a gente abençoa outro e vamos embora. Vamos lá, pedimos a bênção para o padre, ele abençoa um outro terço, um outro objeto com o qual eu ande e tocamos a vida. Então, quando eu entendo que a pobreza ela vem em relação ao acúmulo de coisas, porque o acúmulo entrava a minha vida e faz com que eu me torne apegado a essas coisas que, inclusive, serão um obstáculo, então o voto de pobreza me será necessário e inerente no meu processo. Eu logo deverei buscar pobreza, não só financeira, de acumular mais do que eu necessito, mas inclusive de temperança, não comer mais do que eu necessito. Não
enfim, ter de coisas que eu colocarei para dentro de mim e que me farão ter um acúmulo, mesmo livros. Tem pessoas que me falam, eu não consigo ficar lendo por muito tempo ou um determinado assunto por muito tempo, porque aquilo causa como que uma congestão mental, parece que minha cabeça vai explodir. Começa a ficar meio doido. Pois é. Então tome cuidado, porque de fato não é sobre acumular conhecimento. Não é sobre acumular títulos e capas de livros. Livros e mais livros. Um livro bem lido é melhor do que 10 mil livros lidos correndo. Horas. Então nos entendemos, né? Já entendemos que o caráter de voto de castidade é inerente ao processo e de pobreza também. E aí vem a obediência também, enquanto um voto necessário aí na minha devoção, para a organização dos meus éteres. Por quê? Porque eu não conheço a dose das coisas. Eu sou uma criança. E se eu admito que eu não conheço, eu não conheço nem o éter. Eu não conheço quem está ali fora. Eu não conheço o que eu vou fazer depois. Eu posso fazer planos, mas conhecer é ter de intimidade, gente. E ter de intimidade é ter ali um tete a tete, um face a face. Seja ou não em carne. Se eu não conheço o que eu farei depois, se eu desconheço o que está lá fora, se eu desconheço, inclusive, o que eu falarei daqui a pouco, horas, então, como que eu terei planos por mim mesmo? Eu sou uma criança que nada sabe e que tudo ignora. E vimos como é importante ignorar as coisas. Porque estamos o tempo todo em ignorância das coisas, em uma indiferença em relação às coisas. Não é possível estar o tempo todo pondo atenção em tudo. É humanamente impossível, porque isso é uma característica de Deus. A onipresença e onisciência é uma característica divina e não nossa. Então, nós, enquanto seus instrumentos, aprendemos a lançar luz e observar aquilo que Deus nos coloca enquanto um foco naquela hora. Agora o meu foco está sendo gravar aqui, mas depois o meu foco será outro. E quando eu percebo que eu sou como uma criança que não sabe para onde vai nem de onde vem, que é o princípio espiritual até, né, como o vento, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, se nós entendemos que nós somos seres espirituais, porque eu não sou esses meros corpos simplesmente por ser. Eu não me reduzo aos meus desejos, ao meu ânimo de vida e ao meu corpo físico, à minha existência. Isso quer dizer que tem algo a mais que, além do meu sangue vitalizando e animando esse corpo, além dos meus éteres animando esses corpos, horas, tem algo a mais. E tem um algo a mais que é espiritual, que se une à matéria para que ela seja dotada de vida e de verdadeiro ânimo, através do quê? Da alma, né? O verdadeiro ânimo do corpo é a alma. Por isso que se associa tanto o corpo com a alma. E ficam tentando, inclusive, pesar o corpo quando falece e falam, né, tem o peso da alma ali. Porque o corpo realmente fica mais leve. Então falam que dá para pesar a alma quando a pessoa falece ali, naquele momento na balança. Fizeram esse tipo de experimento já até com animais induzindo a morte, até onde eu saiba, o que é um pecado, né? Mas enfim. Mas aí está, enquanto experimento. Bom, obviamente a alma também tem relação com o espírito e também está atrelada o tempo todo ao espírito. Mas ela, de fato, anima o corpo. E o que eu quero dizer é que, se eu reconheço, então, que eu não sou meros corpos apenas, um corpo que é trino e uno, se eu reconheço que não basta isso aqui, e que eu não me resumo às minhas paixões, ao meu ânimo de vida e à minha mera existência física, e que, portanto, eu devo ser um ser espiritual,
sobretudo, então eu devo obediência, se não a Deus. Eu não gosto de Deus, não quero saber de Deus, não acredito em Deus. Então, deve-se obediência, no mínimo, ao seu próprio espírito. No mínimo. Isso é terrível, tá? É terrível. Nosso espírito também não sabe o que faz. Mas, na falta de algo melhor, né? Fiquemos com isso. Que seja, pelo menos, ao espírito e as coisas do espírito. Devemos obediência não à materialidade. Não é essa cadeira que me fala senta em mim. Não é a materialidade que me manda fazer alguma coisa. Não são os meus corpos que me falam faz isso ou faz aquilo, ainda que tentem, através do corpo de desejos, porque o meu corpo de desejos tem vontades próprias. E aí ele fala, faz isso. Aquelas vozes intrusivas até, né? Aqueles pensamentos intrusivos de joga o celular daí da janela, pula da ponte. E a gente fala, oi, que é isso? E nós sabemos muito bem, né? Falarmos, não, é um pensamento intrusivo, não. Se nós compreendêssemos que quando vem aquele pensamento, come açúcar, vamos nos entupir de álcool com os amigos na balada, vamos fazer sexo até a aurora, a alvorada. Se nós entendêssemos que isso também são paixões intrusivas, ou nem intrusivas, mas que estão em nós, são pensamentos e coisas que estão em nós, já nos habitam, né? Elas não entram, elas já estão em nós, já somos endemoniados. Então, se nós reconhecemos que isso já está em nós, nós devemos obediência a algo que não somos nós. Ou, no mínimo, a uma instância que não seja essa instância carnal imediata. E aí eu passo a viver para o meu espírito. E vivendo para o meu espírito e não para a minha carne, eu consigo mortificá-lo. Pregar o corpo no madeiro através dos 3 cravos que são estes, de obediência, castidade e pobreza. Aí eu começo um caminho devocional sério, tá? É só aí que eu começo um caminho devocional sério. Supostamente, uma retrospecção ajuda a aumentar a obediência, a castidade e a pobreza. Só que só a retrospecção basta? Não basta, porque você precisa conhecer aquilo que é certo e errado. E é por isso que é necessário ter uma religião, e é bom que se tenha uma religião. Porque o certo e errado não são o que está na tua cabeça. Eu acho que, eu gosto que, eu concordo, eu discordo, eu penso que. Bobagem. Pensar é julgar. Já caímos, tropeçou. Deu de cara com o chão. O importante é, de fato, entendermos e compreendermos que eu estou já fazendo tudo errado. E que mesmo com o exercício de retrospecção, eu não darei conta de ter um refinamento em relação àquilo que é certo e errado. Porque eu posso começar a me congratular por aquilo que eu fiz errado, mas que eu julgo ser certo. E que nem sempre é certo. E por isso que muitas vezes, para realmente haver um progresso na via espiritual, é necessário ter um diretor espiritual. E é por isso que a vida dos santos, por exemplo, eles são diretores espirituais. Tenha um santo de devoção. Tenha pessoas... eu não gosto dos santos. Então tenham artistas que condigam, cuja vida condiga. Não vai pegar artista, então, que fuma, bebe, transa. Pegue realmente aqueles que foram elevados, que ultrapassaram o seu caráter de animosidade. Beethoven. Dizem que Beethoven também era osso duro de roer no dia a dia, que não era uma pessoa muito agradável de se conviver. Mas vejam, continuou tocando mesmo surdo. Já falamos sobre a surdez hoje.
Isso é algo digníssimo, isso é nobre. Um Sócrates. Não recomendo ninguém a, ceifar-se a si próprio, não recomendo. Ainda assim, por conta do seu julgamento, por conta da sua vida e do que lhe cabia, vejam que homem nobre. Nobilíssimo. Tenham pessoas realmente grandes que ultrapassaram a si próprias em pelo menos algumas medidas. Pelo menos algumas medidas. E não as que se contentaram com seus próprios vícios, que continuaram reféns dos seus vícios, mesmo às vezes tendo uma mente genial. E podem ter certeza, é isso, que nem o cigarro, nubla. O cigarro, ele nubla. E eu sei porque eu já fumei. E aí não adianta vir querer me falar que pessoas que fumam, mas era genial, era grande, era cristão. Tenho certeza que se você pega a obra da pessoa, você encontra um fumaceiro ali no meio. Você encontra um negócio nubladíssimo ali no meio. Pode até parecer muito bonita. E ser, inclusive, muito bonita em muitos aspectos. Mas se realmente for analisar a fundo, a pessoa não é tudo isso quanto se coloca, entendem? Tem santos que usaram álcool, beberam. Tudo bem. Inclusive monges, né? A cerveja é uma característica muito forte dos monges, né? Os mosteiros produziam cervejas artesanais. Mas isso não quer dizer que eles viviam tomando um golinho o tempo todo, que viviam bêbados, que eram alcoolistas. É completamente diferente. O cigarro ele chega a ser mais perverso, né? Porque o cigarro você pode a qualquer momento acender um. É como se a qualquer momento você desse um gole de pinga ali, ó. Dá um shot. Põe para dentro. Todo mundo veria o absurdo que é o tempo todo. Cada vez que uma pessoa acender um cigarro, você dá um shot de pinga junto. Não ia chegar nem ao meio do dia. Esse é o nível em que estamos em relação aos vícios. Então, nos enganamos muitas vezes, porque podemos achar que o que eu faço está tudo bem. Tenham exemplos nas vossas vidas, para que não seja em vão o seu exercício e para que você não se equivoque em relação ao que está fazendo. Observe os outros. E não num teor de julgamento. Aqui eu falo do vício, mas eu não estou julgando a pessoa como, merece ir para o inferno. Eu sei lá o que a pessoa merece. Deus é que sabe o que a pessoa merece. Eu não estou condenando a pessoa. O que eu estou mostrando é que isso limita a pessoa. Impossibilita ir mais longe, com absoluta certeza, tá? Absoluta certeza. Então é necessário que nós tenhamos diretrizes, e a religião, quer queiramos, quer não, ela dá diretrizes para caminharmos reto. Obviamente que eu seria obrigada a dizer que a Santa Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, é aquela que tem o caminho reto, retíssimo, junto de Maria, para que nasça o Cristo. Nem todos estão lá ainda, tudo bem. Tudo bem. Mas lá que deveremos chegar. Max Heindel deixou dito, na sua obra Maçonaria e Catolicismo, que é uma obra muito equivocada em muitos sentidos, até porque não é mais maçonaria. A maçonaria já acabou há muito tempo. A maçonaria acabou lá quando os judeus acabaram também, né? O judaísmo também já não existe. Assim, tem judeus aí no mundo, né? Não devemos ir contra os judeus. Cristão que não gosta de judeu, gente do céu, não é cristão, né? Não tem como, sinto muito. Os judeus quiseram a morte do Cristo, mas assim, cristão que é antissemita, eu não consigo entender como essa pessoa é cristã e tem a capacidade de se dizer cristã. Eu tenho uma dificuldade real em compreender o antissemitismo de uma pessoa cristã.
mas tá. Infelizmente temos disso, né? Está tendo. O fato é que a maçonaria acabou há muito tempo, assim como o judaísmo também deixou de ser a religião há muito tempo. Faz 2000 anos, tá? 2000 anos. Para quem não sabe, apesar de se dizer que a maçonaria, ela se manifestou em 1800 e tralalá, sei lá, é bobagem, tá? Bobagem. Porque, na verdade, qualquer bom maçônico sabe. Irã de Tiro, ou Irã Abif, que é sobre ele que Max Heindel escreve nesse livro, ele atuou junto do rei Salomão, porque o rei Salomão tinha a sabedoria, recebeu a revelação, mas não sabia como fazer, porque ele não tinha da pedraria, ele não era um pedreiro, tá? E aí ele chamou aqueles que eram pedreiros. Lá em Israel, a Aline em Israel, lá a Aline de Israel, sei lá, é uma youtuber, Aline, de Israel, ela mostra esse local. Teve uma vez que ela mostrou num dos vídeos dela. Tem um local onde acredita-se ser dos locais, não sei se sou uma criança ou se é comprovado, me perdoem essa ignorância nesse momento, mas é um local, como uma caverna, que disse ser de onde retiravam as pedras para os templos salomônicos, né? Para o templo de Salomão, aquele templo específico que Salomão ergueu, que está na Bíblia. Dizem que, então, ele chamou Irã de Tiro e os pedreiros se reuniram lá. E que ela contou isso não é da minha cabeça, isso não foi Max Heindel. Ela conta que lá em Israel, uma vez por ano, fecha-se aquele lugar para visitantes, porque qualquer um pode visitar, fecha-se para que os maçons tenham acesso. E aí os maçons vão lá fazer os rituais deles, os encontros deles, sei lá eu o quê, que com certeza é uma bobagem. Então, qualquer pessoa minimamente estudada saberá que a maçonaria não é de agora, tá? A maçonaria, ela compõe junto do judaísmo. E por isso que eu digo, Max Heindel errou. E por isso que, né, preciso filtrar. E meu trabalho tem sido todo esse. Enfim, é preciso adequar as coisas. Porque assim como o judaísmo passou para o catolicismo, era o povo escolhido, e aí abriu, e agora todos são filhos de Deus e podem passar pela salvação e ressurreição, da mesma forma acabou a maçonaria e ela foi, por assim dizer, reformada em Rosa Cruz. Rosa Cruz. O próprio Max Heindel não viu isso. Por quê? Não sei. Por quê? Não sei. Então eu não recomendo esse livro. Mas lá neste livro está escrito que supostamente a humanidade já escolheu que primeiro passará pela maçonaria e depois pelo catolicismo. O catolicismo virá depois. Então, assim, é para onde estamos indo, né? Em suma, é para onde estamos indo. É que passaremos, na verdade, o que é arquetípico, que se poderia resumir o que ele quis dizer é: passaremos pela ciência antes de chegar na consciência, o que é bem óbvio para quem é psicólogo e bem óbvio para quem lê a Bíblia. Mas maçom, a igreja vai contra. É porque, então, maçonaria é bobagem, tá? Deixa os hominhos brincando lá no seu clubinho do Bolinha. Isso é bobagem. Me desculpem aqui, mas é realmente bobagem, tá? Eu não tô querendo depreciar ninguém, não. Não é nenhum demérito, não. Mas enfim, é bobagem. O fato é que a Rosa Cruz é séria. Só que a Rosa Cruz, então, ela também não existe enquanto um clubinho, não, tá? Ela não existe enquanto um clubinho de gentinha especial, não. Não é sobre isso. É uma questão só de que ela detém a capacidade de ciência das coisas. Ciência. E, portanto, a ciência oculta, verdadeira, está nas mãos da Rosa Cruz. Que não é a Morque, que não é Rosa Cruz Áurea, ela é algo, inclusive, para além da fraternidade Rosa Cruz dos cristãos místicos, porque mesmo muita coisa da fraternidade está errada e está impregnada e não ainda está adequada. O meu trabalho tem sido adequar tudo isso. E aí eu falo aqui tudo isso sobre a ciência oculta para que tenhamos isso tudo alinhado. Porque a partir de agora, tudo que formos falar que tem relação com ciência oculta, nós precisamos nos lembrar dos nossos corpos e de que tudo isso
é principalmente para a nossa vivência adequada dos corpos. É principalmente para isso, para que nós finalmente tenhamos não um corpo de paixão, um corpo de desejos bestial como o de agora, endemoniado, mas sim cristão. Porque é a paixão do Cristo que importa. E por isso que o Cristo, ele altera o nosso corpo vital e o nosso corpo de desejos. Ele altera a nossa capacidade de luminosidade de reflexão e de paixão. Mas, para que isso aconteça, ele precisa nascer de quem? Da Maria. E Maria tem relação com o quê? Com o que vem antes, que é o corpo físico e o devocional. E por isso que o meu corpo físico, o meu éter químico precisa estar adequado, o que não quer dizer, eu não tenho uma perna, então eu não vou conseguir. Vai sim. Porque eu tenho alguma dificuldade assim, assado. Vai conseguir. Se realmente for um desejo do teu coração, consegue, porque aquilo que nós pedimos a Deus, Ele dá. E não adianta vir com papinho também de que, papinho espírita. Nasceu com deformidade, a pessoa está deformada na alma e no espírito. Todos nós estamos deformados. Os que menos parecem deformados são os que mais estão, tá? E aponta os dedos mesmo, aponta os dedos, para que enxerguemos isso em nós mesmos. Porque temos que parar de julgar pela aparência as coisas. Isso é um erro horrendo, horrendo, que pessoas supostamente espiritualizadas, supostamente esotéricas, supostamente científicas fazem quando não é verdade. Não é verdade. Não é porque a pessoa nasceu com uma deficiência que ela está necessariamente com o espírito deficiente, com a alma deficiente. Não conhecemos aquilo que é do espírito. Porque o que é do espírito, só passando pelo Cristo para conhecer. Então, ou você é um Cristo para conseguir falar sobre os outros com propriedade, ou deveria calar-se. Essa é que é a verdade. Mas o próprio Max Heindel fez aí, então, falando um monte sobre doenças, etc. Porque na vida passada fez muito disso, fez muito daquilo. No renascimento anterior, né? No nascimento anterior, porque vida não tem vida passada, a vida é uma só. Os nascimentos é que são vários. A morte não se opõe à vida. A vida é eterna. O nascimento é que morre. Enfim, mas é claro que essas coisas acabam atreladas. Para quem está em queda, entendam isso, tudo o que nos acontece, quando nós estamos em queda, tudo o que nos acontece será para decréscimo, será para queda, será para decaimento, será para bestialidade. Até ouvir música clássica, tá? Porque eu ouço música clássica, eu sou inteligentinho. Eu só ouço fulano de tal, que inteligentinho que eu sou. Aí vai fazer que nem Max Heindel, eu ouço óperas, Wagner, aquele ser insuportável que era Wagner, antissemita, então, nojento, fez peça antissemita, enfim, vou nem falar para não controlar o meu corpo de desejos, né? Fato é que nem ouvindo música clássica, tá? Música clássica não me priva de ser soberbo e arrogante. E de ser uma pessoa errada. Muito, muito errada. Nem os dons, por mais maravilhosos que pareçam, elegantes, desenvolvidos, às vezes é o diabo que nos dá isso. Nos dá bastante coisa, bastante ouro, nossa, meu Deus, para que justamente nos percamos em meio a veleidades, as nossas vaidades. Quantas pessoas não acontece isso? E por conta do seu dom, então, acham que tem direito a fazer uma obra que meu pai do céu, né? Antes tivesse nascido sem dom, teria sido melhor. Teria sido melhor. Se a tua mão te escandaliza, arranca fora, gente. Se teu olho te escandaliza, arranca fora. Se teu pé te escandaliza, arranca fora. Porque é melhor entrar aleijado no reino de Deus do que inteiro no inferno.
Aí vai falar que os inteiros de corpinhos bonitos, dons gloriosos, vão entrar no céu? Não vão, não. E que são os aleijados, os que são os marginalizados, cada vez mais próximos do diabo? Me poupe. Me poupe, gente. Esse papinho não dá mais. Papinho espírita assim não dá mais. Aqui não cabe, tá? Só para deixar claro. Porque eu não irei para esse tipo de lado. Não compactuo com isso. Isso não tem nada a ver com a verdadeira Rosa Cruz e a verdadeira ciência das coisas. Não tem nada a ver. Porque a verdadeira ciência das coisas, inclusive, não está na mão de Max Heindel. Max Heindel era um homem claudicante, extremamente limitado, coitado. A ciência oculta está na mão, realmente, principalmente das mulheres e de certos apóstolos, como já foi citado, São Tomé, São João Evangelista. Esses estão à frente da ciência oculta. E nós precisamos, porque mesmo ela cometendo todos esses erros, heresias muitas vezes, ainda assim nós precisamos dela. Por quê? Porque tudo isso nos ajuda a compreender melhor aquilo que vivemos e para que vivemos. Se não chegamos numa instância de eu vivo para Deus, e mesmo que eu chegue nessa instância, não é de qualquer jeito que eu vivo para Deus. E mesmo quando eu faço um exercício espiritual, como uma retrospecção noturna, porque um santo me fala que é bom, é possível compreender o porquê é bom. É possível compreender a engenharia do que nos acontece. Max Heindel foi engenheiro, por isso foi uma pessoa muito apropriada para fazer o que fez. Ele trouxe realmente o primor da engenharia científica daquilo que é o simplesmente necessário. O resto, cata e joga fora. Arranca fora esse maquinário e o excesso. Né? Mas a engenhoca essencial, as peças principais, mantém. O resto é floreio. É invencionice. É Urano descalibrado. Mas o que é próprio da ciência oculta, mantenhamos, porque será muito saudável, tá? Essa corrida ficou enorme, não foi uma corrida, foi uma maratona, praticamente. E deixe-me ver se faltou algo. É que eu só gostaria de deixar tudo isso claro, porque eu não quero ter que retomar essas coisas. Então, por favor, façam apontamentos, façam o que for necessário, porque eu não ficarei retomando. Eu partirei do princípio de que todos, a partir de agora, sabem tudo isso. De cor e salteado. Tá? Claro que em lives, então, o que vocês tiverem de dúvida, vamos fazer assim, o que vocês tiverem de dúvidas, tragam as dúvidas, porque eu começarei a fazer as lives para tirar dúvidas também que vocês tenham em relação a esses assuntos, tá? Então apareçam com as vossas dúvidas, tenham um caderno de estudos. Eu vou deixar uma coisa também outra clara aqui, gente. Eu tenho uma dificuldade enorme de não levar a vida como um estudo. E, portanto, as coisas que eu vou falando, normalmente elas são intrincadas umas com as outras, né? Elas são imbricadas. Elas têm uma conexão entre elas. Elas estão conectadas. Eu tenho uma dificuldade enorme em que não seja de maneira conectiva que eu fale. O que quer dizer que essas caminhadas, se você não ouve uma, não vai entender a outra. E assim sucessivamente. Porque é um estudo. É um estudo. Não é uma mera questão de opinião, não é uma mera questão de achismo, não é uma mera questão de eu querer. É o que eu consigo fazer. E é também o que me toca fazer. É o que eu consigo e o que eu tenho que fazer, né? Então, nos preparemos, porque na próxima retornarei aqui para falar de psicologia. E aí voltarei e retomarei os corpos para falar ainda mais sobre corpo de desejos, que eu não me aprofundarei tanto agora, apesar de toda essa demora, mas não me aprofundarei tanto, porque o corpo de desejos, ele tem toda uma questão ele próprio. E aí falarei de Viktor Frankl, etc., e por que a psicologia dele é tão importante e nos ajuda, apesar do Max Heindel falar que lutar com o corpo de desejos é uma luta perdida, muitas vezes, e grande parte das vezes,
Mas por que um Viktor Frankl funciona, sendo que ele atua diretamente no corpo de desejos? E por que outras psicologias funcionam ou não? Com o que elas mexem, etc. Tá? E então, é isso. Sejam perseverantes, tenham da devoção, tenham exemplos devocionais, tenham diretrizes devocionais. A devoção é o mais importante. Não sou só eu que falo. Santos falam. Max Heindel fala. Tenham devoção. Tenham de uma observação. Tenham o hábito de observar algo antes de julgar. Prestem atenção nas coisas antes de prestar atenção no seu corpo de desejos. Quando alguém te fala algo que você não gosta, preste atenção, mesmo que você peça para a pessoa 2 segundos. Respira fundo, tome o tempo que for necessário. Até que você consiga observar realmente o que a pessoa está falando. Em vez de imediatamente levar para o corpo de desejos e entrar em um processo de repulsão, em que você vai simplesmente externalizar a sua repulsão em relação àquilo. Tenham uma observação, porque assim vocês conseguirão organizadamente, aos poucos, aprender a discernir sobre o que falar e como agir. Como agir. E é só quando esse processo se completa que começamos a chegar numa contemplação com C maiúsculo. Por isso que Salomão falava diretamente com Deus, né? Ele recebia diretamente de Deus. Porque ele tinha toda essa capacidade. Não conseguiu permanecer nela. Caiu, feio. Não é sobre não cair, mas é sobre levantar cada vez que se cai. E entender que a espiritualidade, a religiosidade e a importância de se ter bons hábitos, desenvolver virtudes, buscar das boas coisas, não pela sua mera aparência, porque não é ouvindo música clássica que eu vou para o céu e nem estando com o corpinho inteiro que eu vou para o céu, não é sobre isso, mas sobre verdadeiramente compreender o que convém enquanto essência. É só quando eu consigo ver todas essas coisas juntas que eu entendo que tudo isso me é dado, não é só por uma mera crendice ou dogmatismo, fanatismo ou espiritualismo. É uma questão realmente científica, gente. É científico. E aí, se você quer evoluir, cientificamente falando, ainda não estamos falando de evolução espiritual. Não estamos falando de evolução dos espíritos e das almas, principalmente. Não estamos falando de evolução da alma e dos espíritos. Falamos apenas dos corpos. Apenas 2 horas para falar só dos corpos, tá? Então, é uma questão de evolução material científica. O resto é acréscimo, em termos de que, se você se entrega a Deus, o resto vai sendo dado por acréscimo, porque o sublime Deus faz. Deus ensina. E vai acontecendo sem que nem percebamos. Como diz nas parábolas bíblicas, de que a semente cresce de forma que nós ignoramos o como. Mas aquilo que nós não ignoramos, temos um dever perante. Temos o dever de nos erguermos e nos colocarmos de maneira nobre a realmente edificar a nossa vida, para que, no mínimo, tenhamos bons corpos. E tendo bons corpos, eu necessariamente, aos poucos, me tornarei justamente uma pessoa mariana. E aí, sendo uma pessoa mariana, eu terei a capacidade de manifestar um Cristo. Ser e me tornar um Cristo, porque o Cristo estará comigo.
e será comigo, e eu com ele. E aí eu me torno parte verdadeira, verdadeiríssima do seu corpo místico. Mas sem essa evolução material dos corpos, que mais uma vez não é sobre ter corpo perfeito e não é sobre nunca errar, mas é sobre eu buscar nobreza na vida, sobre eu buscar devoção, dar voto e entender que esses votos passam pelos votos de castidade, pobreza, obediência, que sem isso não é possível uma vida de devoção. Não verdadeiramente, são os votos básicos. São os cravos com os quais eu me prego na matéria. Eu vivo a matéria através da obediência, castidade e da pobreza. É só então que verdadeiramente a paixão começa. E a paixão, sim, é quando verdadeiramente eu sou renovado nesse corpo de desejos. O meu corpo de desejos se torna realmente um corpo de desejos cristão, em que os meus éteres superiores, luminoso e refletor, assim como o meu corpo de desejos, esses três juntos, atuarão de maneira cristã. E isso porque não falamos, e eu não falarei agora, sobre a mente, porque a mente está junto do corpo de desejos. Está coladinha, coladaça. Mas já vimos, o problema não está na mente a priori, está nos corpos. Nos corpos. E falarei mais sobre a mente quando formos falar de psicologia, tá? Porque daí, falando da psicologia, eu explico a questão da mente e por que não é a mente o problema. O problema são os nossos corpos. É científico. Não é fanatismo, não é espiritualismo, não é esoterismo, exoterismo, não é banalidade ou algo abstrato, assim como é difícil tornar isso algo objetivo, mas é possível. Possível e desejável. Então busquemos, meus amigos, porque a isso somos todos chamados. Nos tornemos uma pessoa mariana. Sem Maria, o nosso Cristo não nasce. Obrigada a todos que chegaram até aqui. Confessar a vocês agora, momento pós, né, para quem fica, quem aguentou de fato. Ai, confessar para vocês, eu já gravei isso mais de uma vez, gente. Eu cheguei a gravar sobre psicologia e ciência oculta junto. Tinha ficado justamente uma caminhada, uma corrida, né? Uma maratona de 2 horas. E aí eu falei, não, eu vou refazer. E fiz de novo. Meu pai do céu. Mas não adianta, tem certos assuntos que é impossível picotar, né? E como eles são mais densos e difíceis de serem compreendidos, ou pelo menos acho eu, julgo eu gosto de esmiuçar. É bom. Mas se vocês quiserem ainda ver outra fala minha a esse respeito, sobre os corpos também, tá? Mas ainda mais coisa, uma forma diferente de se falar do que falei aqui, ainda que sendo a mesma coisa, caso queiram, para fixar mais ainda, para, enfim, revisar melhor, etc. Deixarei um outro link cá, tá? Um outro card, que é do meu outro canal, onde eu falo também das coisas, mas lá era para ser um pressuposto das pessoas já saberem isso. Enfim, mas falei recentemente sobre tudo isso. Então, se querem, lá é para quem está mais avançado, tá? Quem é católico e tudo mais, vai lá que vai gostar. Vai gostar desse outro canal. Preciso gravar para lá também. Mas enfim, chega, basta. É finito. Obrigada, meus caros, por toda a paciência e perseverança em correr essa maratona, ainda que trotando. Trotando ou indo rápido mesmo, né? No trotezinho ou no rapidão, cá chegamos e cá estamos. Continuaremos. Até, meus caros. Se coloquem em trabalho, hein? Nos coloquemos em trabalho. Busquemos a nobreza. Até.